Fala pessoal, Robson da Float.ly aqui e hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e utilizar os dados do Era 5 Land numa simulação Float.ly. Se você jogar Era 5 Land no Google, vocês vão ser levados a esse site aqui, cds.climate.copernicus.eu. Para acessar esse tipo de dado, vocês vão ter que fazer uma conta. Eu já estou logado aqui, mas é bem simples, só dar o sign in ali, colocar os seus dados e você vai ter uma conta. Então, para aqueles que não conhecem esse tipo de dado de reanálise, ele é basicamente o dado de reanálise, ele combina dados do modelo meteorológico com observações para o mundo inteiro, criando então um dataset consistente que utiliza as leis da física, né? Então ele consegue ir algumas décadas, até 1950, se eu não estou enganado, e até alguns meses atrás que eles têm que fazer o processamento dos dados mais recentes, né? Então, para as pessoas que não têm conhecimento desse tipo de dado, é um dado que pode ser utilizado quando a gente não tem dados medidos de campo, né, de precipitação. Então, fica aí a dica para vocês, quem quisesse dar uma lida mais aprofundada nesse tipo de dado é bem interessante, né? Então, uma vez que vocês já tenham feito a sua conta, vocês vão estar neste site aqui que mostra para vocês alguns dados, né? Que cada grid do modelo tem essa resolução horizontal de 9 quilômetros. Então, desde janeiro de 1950 até o presente. O presente seria alguns meses atrás, eu acredito que são 3 meses atrás e nos dá uma resolução temporal horária, né? O que é muito interessante quando a gente vai utilizar uma simulação de chuva-vazão no Float2D. Então, basicamente, vem em download. Então, aqui a gente tem todas as variáveis que estão disponíveis para a gente baixar, né? Se alguém quer trabalhar com outro tipo de variável, ela está disponível aqui. Eu vou trabalhar, então, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, a precipitação total. Vou selecionar o ano de 2024, que eu vou fazer Uh, vou simular para vocês as enchentes aqui que eu moro no Rio Grande do Sul, as enchentes de maio do ano passado, maio, abril, né? Então, seleciono 2024, vou selecionar então abril, vou selecionar os meses, os dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e todos os horários aqui, né? Que eu vou simular então essas 144 horas. A área geográfica aqui, eu vou, para não baixar o globo inteiro e depois ter que recortar, eu vou pegar uma sub-região aqui. E é bem fácil de extrair essa sub-região, né? Então aqui está o meu projeto QGIS, né? Nesse projeto aqui, logo mais eu vou explicar o que tem nesse projeto Float no QGIS. Eu vou explicar para vocês o que eu coloquei de dado aqui para rodar essa simulação. Não é uma simulação real, é apenas um exemplo. Mas basicamente, então, a gente clica com o botão direito, um pouquinho mais acima aqui do domínio computacional. Então, aqui a gente já tem o ponto menos 27 norte. Então, a gente vem para menos 27 norte. Aqui um pouco a oeste, a gente pega aqui um menos 29, menos 55. Vou voltar aqui, menos 55. E a leste aqui a gente pega um de menos 48. Menos 48. Então aqui ao sul a gente pode pegar então menos 31, acho que já vai ser suficiente. Menos 31. O Float.d então ele aceita dados, né, de CDF4, né? A gente pode baixar ele como sem estar zip ou zipado, né? No caso, eu vou baixar zipado para ter um tamanho menor. Eu clico em Submit Form e aí então a gente vai ser trazido a essa página aqui, que basicamente ele vai nos mostrar que está na fila aqui para processar os dados, né? Clicar em Check Status, logo já vai trocar para In Progress, que significa que está em progresso. Realmente demora em torno de 30 segundos para baixar essa quantidade de dados que eu solicitei, né? Então, só esperar um segundinho, vou atualizar a página. Ainda está em progresso. Atualizar mais uma vez. Então, vou pausar um pouquinho o vídeo aqui. Então tá, pessoal, 41 segundos
para processar esses dados no site. A gente clica em download. Então, eu vou baixar um arquivo zip, que seria esse data.0 aqui. Eu vou copiar esse arquivo, vou ir na pasta do meu projeto aqui e vou chamar ele como netcdf2. Vou salvar esse arquivo aqui. Então, antes de eu botar ele no Float2D aqui, na GeoPackage, eu vou simplesmente arrastar esse arquivo e colar aqui no QGIS. Vai abrir essa imagem aqui, pode adicionar ele como um mesh ou como um raster. Eu vou colocar ele como raster, que eu acho que é mais fácil de explicar. Então, basicamente, eu adiciono, eu tenho que colocar ele aqui como eu estou utilizando Sirgas 2000 e ele vem no WGS34, eu tenho que só selecionar WGS34, clicar em Apply e vocês vão ver. Então, só para ter certeza aqui, eu vou dar um OK, vou jogar ele aqui para baixo. E ele está cobrindo, então, todo o meu domínio computacional, né? Esse que eu queria ver aqui. Então, como é que esse dado vem... como é que o QGIS mostra esse dado para a gente, né? Cada banda aqui seria 1 hora, né? Então, aqui vai ter 144 horas, né? Então, assim que ele demonstra. Então, se a gente pegar aqui e botar uma outra... Vamos botar uma outra banda aqui. 1, aqui no caso. Então, é assim. Então, a gente pode vir para o 30, e aí onde cada pixel aqui desse raster, ele basicamente é um valor de precipitação, né? Isso aqui tem que multiplicar por 1000 para chegar em milímetros, né? Isso aqui está em metros. Então, basicamente, é isso que demonstra esse NetCDF quando a gente carrega ele no QGIS. Para a gente utilizar ele no Float2D, então, a gente tem que marcar que a gente quer simular chuva. A gente vê, então, no Real Time Rainfall, né? Que seria chuva em tempo real. Então, a gente aceita hoje, o Float2D aceita NextRec, seriam dados de radar, rasters e também agora, mais atualmente, o Aero5Land, né, que seria o NetCDF, esse arquivo aqui, .nc, né? Então, NetCDF2, seleciono ele, e aí então vai começar o processamento desses dados. Demora um pouquinho, né, porque são diversas horas, né, para vários dias, então ele vai processar esse dado. Nesse momento eu vou dar uma pausa no vídeo e eu volto assim que terminar. Assim que terminar o processamento, vocês vão ver essa mensagem aqui na barra. Para usuários mais avançados que queiram conferir, a gente seleciona as layers avançadas. Nas tabelas de precipitação aqui, a gente pode ver que na tabela de tributos a gente tem aqui, né, então, os valores, né, começando no dia 25 de 2024 até o dia 30. Então, aqui estão os resultados, né? Então, o dado foi processado. Não vou abrir essa tabela aqui, que ela é uma tabela muito grande, a tabela que contém os dados processados, mas ela está aqui. Então, para rodar o modelo, a gente basicamente pode fazer um quick run, ou a gente pode exportar, né? Vou exportar, então, aqui para uma pasta chamada export. E aí vocês vão ver que a gente tem aqui, então, os elementos de condição de contorno de saída, né, que são aqui na região de Porto Alegre. A precipitação, Mannings e topo, né? Então a gente clica OK, vai exportar o Mannings em topo, todos os processos que vocês podem exportar como o método antigo do RainCell ou o novo, eu vou exportar como o antigo. E aí, então, vai começar a exportar o RainCell. Demora um pouco também, porque esse é um arquivo muito grande. Assim que terminar, eu vou mostrar para vocês, então. Todos os arquivos foram exportados de forma correta. Aqui vocês podem ver um resumo dos arquivos .dat que foram exportados. Eu não vou rodar a simulação aqui agora, porque ela demora um pouco, né? Então, para manter esse vídeo curto, eu vou utilizar uma simulação que eu rodei alguns dias atrás, com os mesmos dados, né? Eu quero mostrar para vocês primeiro, então, que esse projeto aqui, ele tem um grid de 500 metros, que ele é bem grande. Apenas
30 mil células e ele contém apenas dados de elevação e dados de meme, não tem dados de infiltração. Então, é só um exemplo mesmo para vocês verem como que a chuva vai se comportar no grid. E uma vez que a simulação já tenha rodado, deixa eu abrir aqui então, essa pasta aqui, seria essa new run aqui. Então, vocês podem ver que a gente tem em torno de 6 gigabytes aqui, porque eu exportei de uma forma que a gente consiga ver a chuva acontecendo no tempo e espaço, né? Então, basicamente, para a gente conseguir visualizar esse dado, a gente adiciona ele como uma mesh. Então, no caso, seria aqui. Seleciono o arquivo that.out. Clico em add. Demora um pouquinho para adicionar esse arquivo, porque ele tem que processar os dados também, mas uma vez que ele está adicionado, a gente já consegue utilizar o controlador temporal do QGIS para visualizar os dados. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é em propriedades. E aí aqui a gente consegue ver a profundidade. Conseguimos ver dados de velocidade, etc, etc, mas eu vou me ater somente aos dados de profundidade aqui. Então aqui a gente pode colocar um cutout de 0.15, né, 15 centímetros, e eu também gosto de marcar clip out of range values, então para valores menores que 0.15, eu não mostrar nessa animação para vocês. Também não sou muito fã do Neighbor Average como resampling, então eu coloco como no resampling e clico em OK. Então a partir daí então, a gente pode abrir o contador temporal do QGIS, vou fechar o grid info aqui para facilitar a visualização dos dados, clico aqui para a gente ajustar o início e o fim dessa animação e vou voltar aqui para o começo. Então basicamente a gente tem a chuva acontecendo no grid, vocês podem ver que ela começa na região superior aqui, e ela vai se movimentando, ó, vai indo para a região mais baixa, então a partir de então ela começa a se movimentar, existe uma variação, pode ver que ela vem às vezes variando no espaço, porque ela utiliza os dados do ERA5, né, que são dados horários da chuva, então, consegue ver como ela varia então do próximo aqui. Então, esses seriam os resultados do evento das inundações de maio e abril do ano passado. Trouxe também aqui para vocês uma imagem de satélite. Vou pegar esta aqui, vou pegar as duas, na verdade, para vocês darem uma olhada. Então, como eu falei, não calibrei esse modelo. O grid, o tamanho da célula é grande demais, 500 metros, não tem infiltração. Mas vocês já podem ver que fica bastante próximo aqui, né, do que realmente aconteceu, né? Depende também o ponto, né? Eu deveria ter que fazer um apanhado de quando que a imagem de satélite ela foi tirada, né? Que eu não tenho essa informação aqui agora para mostrar para vocês, mas acaba ficando muito próximo mesmo, sem a gente executar nenhum tipo de calibração ou considerar dados de infiltração, né? Então, pessoal, essa é a forma que a gente pode utilizar dados do ERA5 em uma simulação do Flow2D, né? Então, mais uma vez aqui mostrando para vocês a animação, né, dos canais enchendo, etc, etc. Então, seria isso. Então, caso tenha alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Muito obrigado.